A Igreja Católica Romana ensina que o apóstolo Pedro foi o primeiro papa, o líder supremo da Igreja instituído por Cristo. Mas será que essa afirmação tem fundamento bíblico? Ou é uma tradição construída ao longo dos séculos? Hoje, no ponto de vista cristão, vamos analisar essa questão com respeito, mas com base nas Escrituras e na história. Pedro foi realmente o primeiro papa da Igreja? Vamos buscar a verdade e deixar que a palavra de Deus nos guie. Antes de analisarmos biblicamente, é importante entender o que a doutrina católica ensina. A Igreja Católica Romana ensina que Pedro foi o príncipe dos apóstolos e que, com base em Mateus 16 e 18, Jesus o constituiu como o primeiro papa, a pedra sobre a qual a Igreja foi edificada. Essa autoridade, segundo eles, foi passada aos seus sucessores, os bispos de Roma, ou seja, os papas. Esse ensino é conhecido como a sucessão apostólica. Mas será que a interpretação desse versículo está correta? Vamos ler juntos Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Católica afirma que esta pedra é Pedro, mas muitos estudiosos e cristãos evangélicos compreendem que a pedra não era Pedro, mas a declaração de fé de Pedro, quando ele afirmou no versículo anterior: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. No grego original, o texto usa duas palavras diferentes. Tu és Petrus, Pedro, uma pedra pequena, e sobre esta pedra, rocha, fundamento sólido, edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus estava dizendo que a igreja seria edificada sobre a confissão de fé em Cristo e não sobre um homem. Pedro teve, sim, papel de destaque entre os apóstolos. Ele foi impulsivo, apaixonado e liderou a pregação em Pentecostes. Mas ele nunca foi tratado como superior aos outros apóstolos. Em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, quem deu a palavra final foi Tiago, e não Pedro. Em Gálatas 2, Paulo repreende Pedro publicamente por sua hipocrisia em relação aos gentios. Se Pedro fosse infalível como os papas são considerados, Paulo jamais o teria corrigido dessa forma. Isso mostra que Pedro era humano, falho e não ocupava posição superior ou autoritária sobre os demais discípulos. Outra evidência importante é que nos primeiros séculos da Igreja não havia nenhum papa como o modelo atual. Os líderes da igreja primitiva eram conhecidos como presbíteros, bispos ou anciãos, e nenhum tinha autoridade universal. O bispo de Roma só ganhou destaque político e religioso a partir do século IV, com a ascensão do Império Romano ao cristianismo. O primeiro líder a ser oficialmente chamado de Papa com autoridade suprema foi Leão I no século V, mais de 400 anos após Pedro. Portanto, o papado é uma construção histórica e política, não uma ordenança direta de Cristo. A Bíblia é clara. Jesus Cristo é o único fundamento da Igreja. 1 Coríntios 3,11 diz: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não há base para colocar qualquer homem como autoridade suprema sobre a Igreja de Deus. Efésios 2,20 também reforça: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Pedro foi um apóstolo fiel, cometeu erros, se arrependeu, pregou com poder, mas jamais se colocou como cabeça da igreja. Essa posição pertence somente a Cristo. Então, à luz da Bíblia e da história, não, o apóstolo Pedro não foi o primeiro papa. Ele foi um servo de Deus, usado poderosamente, mas a igreja não está edificada sobre ele, está edificada sobre Cristo. A verdade liberta, e é nosso dever expor a luz da palavra com amor, clareza e fidelidade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo no Ponto de Vista Cristão.